bem-vindo ao curso Os Segredos da Compreensão Bíblica. Meu nome é Hugo e nessa jornada nós vamos aprender, nesse primeiro módulo, a primeira aula que diz não basta só ler. O que nós vamos aprender nessa primeira aula? Que ler a Bíblia é imprescindível. É necessário que para conhecer aquilo que você está querendo, é necessário você ler, gastar tempo, gastar os momentos ali para ter o conhecimento daquilo pelo qual você está interessado. A Bíblia, ela é um livro espiritual. E assim como os segmentos que nós vemos de conhecimento e educação, para cada livro, para cada tipo de conhecimento, é necessário um preparo. E qual é o preparo que a Bíblia requer? O preparo principal é ler. Mas basta somente ler? Basta somente obter o conhecimento da leitura? A Bíblia é um livro espiritual. E para ter esse conhecimento espiritual, é necessário lê-la, mas também orar antes. Porque nós estamos falando de um livro espiritual. E esse livro, ele é necessário oração. Orar é entrar em contato com Deus, o Deus das Escrituras. O Deus o qual você está querendo conhecer através da Bíblia. E enquanto você ora, você está chamando a atenção de Deus. E como disse Jesus em João capítulo 16, versículo de número 9, o Espírito de verdade vos guiará em toda verdade. Quando você ora antes de ler, você está chamando a atenção do Espírito de Deus e ele vai te guiar em toda a verdade. Aquilo que você precisa aprender, aquilo que você precisa ter o conhecimento, quem vai te guiar, quem vai te ensinar é o Espírito de Deus. Ele é quem vai te dar um direcionamento. E qual é a maneira certa de conhecer o Senhor das Escrituras? Nós vimos no título da aula que não basta somente ler. Mas por que esse nome? Porque às vezes o nosso conhecimento é baseado naquilo que nós lemos. Mas a Bíblia é um livro totalmente diferente daquilo que nós estamos habituados a ver nas bibliotecas por aí, ou talvez a ler em um Kindle, ou às vezes também uma revista. O livro chamado Bíblia Sagrada, ele não somente contém, ele é a palavra de Deus. Porque conter quer dizer que não totalmente é aquilo, mas ser é na totalidade. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. E para conhecer o Deus das Escrituras é necessário ler e imprescindível orar. Porque quando você junta o conhecimento da leitura com o dever da oração, você consegue ter uma compreensão mais clara do que diz a palavra do Senhor. Deus, ele deixou o seu Espírito sobre a terra para iluminar aquele que precisa entender a Bíblia. É lógico que é prescindível nós querermos aprender sobre Deus. Não é necessário apenas eu ler como se fosse um livro qualquer. É necessário entender que aquele livro ali é a palavra de Deus. E aquilo que eu ler diz respeito a Deus, mas também à minha própria vida. Porque através daquele livro, a sua vida será mudada. Através da Bíblia, você terá um direcionamento melhor. A Bíblia é a bússola do ser humano. O homem vive perdido nesse mundo, mas quando ele encontra a Bíblia, ele sabe para onde ele deve ir. Ele sabe para onde ele deve caminhar. E como é que eu posso aprender a Bíblia da maneira correta? Como é que eu posso ver a Bíblia da maneira certa? Eu acabei de pegar a Bíblia na minha mão, eu estou lendo aqui, mas eu não tenho entendimento. Talvez lhe falte oração, talvez lhe falte um pouco de compreensão do que é necessário fazer para ter o entendimento da palavra de Deus. O livro chamado Bíblia Sagrada é muito importante, porque ele é um manual de fé, prática e conduta. Não é um livro apenas que você vai ter um conhecimento raso e aquilo ali vai sumir da sua mente com o passar do tempo. Quando você aprende o que é a Bíblia e o que diz a palavra de Deus, a sua vida é modelada por aquilo que dizem as Escrituras. E nessa aula você possa ter o entendimento de que não é necessário somente ler, mas também é imprescindível orar. Leia com atenção, releia, leia novamente, leia um dia depois do dia que você leu, volte atrás no texto, leia o texto completamente, mas ore. É necessário orar, é necessário ter humildade e dobrar os joelhos e pedir a Deus que ilumine a sua palavra sobre o seu coração. Porque sem o entendimento do Senhor, nós não podemos aprender sobre ele. O próprio Deus disse para o seu povo que o povo dele tinha sido destruído porque lhe faltou conhecimento. O povo tinha estrutura, o povo tinha
dinheiro, tinha recursos, porém a destruição se aproximou porque lhe faltou conhecimento. Que esse conhecimento não falte a você.